Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Que bom que estamos juntos novamente aqui no grupo Corações Ardentes, agora para viver um tempo muito especial, uma novena litúrgica, a novena de Pentecostes, de hoje, quinta-feira, 29 de maio, até o dia 7 de junho, sábado, né? Véspera aí de Pentecostes, ou já, né, na igreja celebrando o Pentecostes. Então será um tempo de muita bênção e de muitos frutos espirituais, porque é o Espírito Santo que age em nós, nos santifica, né, nos dá os seus dons, que faz brotar em nós os seus frutos, que também nos dá os carismas. Bom, enfim, durante esses dias nós vamos ver um pouquinho de cada coisa, né, Frei? Sim, até mesmo para aprofundar a nossa catequese, Verdade. crescermos em nosso desenvolvimento formativo, espiritual, teológico e também doutrinal de nossa igreja, né? Então, uma grande oportunidade para você aprofundar um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Então aproveita, fica aqui com a gente, compartilha os vídeos, né? Frei, muito importante, catequese, né? Catequese de preparação para a crisma, grupos também da nossa igreja. O Espírito Santo não é uma pessoa muito falada, né? Sim, embora ele esteja presente na igreja, é uma presença sutil, silenciosa, não é mesmo? E a gente muitas vezes passa a vida inteira pensando que o Espírito Santo é uma pombinha, né? Que é aquela pombinha que pairou sobre Jesus no dia do seu batizado, que pairou sobre os discípulos no dia de Pentecostes e acabou por ali. Não, o Espírito Santo conduz a igreja, ele atualiza a mensagem de Cristo em nossos corações, ele nos inspira e nos motiva a seguir em frente. Então nós vamos conversar, nós vamos rezar, né? Conversar sobre a pessoa do Espírito Santo, os frutos, os dons, e nós vamos pedir esse Espírito Santo, até porque o Espírito Santo é a fonte jorrante da esperança cristã, é o que o Papa Francisco, né, nosso saudoso Papa Francisco, escreveu, né, entre tantos escritos, para esse jubileu peregrinos de esperança. Então aqui nessa quinta-feira, 29, né, aqui de maio, nós vamos começar nossa conversa e a nossa oração. O Frei vai falar um pouquinho para nós sobre a pessoa do Espírito Santo. É isso, Frei? Isto, para a gente entender um pouquinho quem é essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós não temos três deuses, o nosso Deus é único. As pessoas da Trindade compartilham uma mesma essência, né? E nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é o bracinho de Deus, a mãozinha de Deus, ele não é uma força meramente enquanto influência, mas ele é uma pessoa. Ele tem um modo de agir próprio, independente e ao mesmo tempo unido ao Pai e ao Filho em todos os sentidos. Ele sabe o que se passa no coração do Pai e do Filho. Então nós precisamos, melhor dizer, ter essa compreensão a respeito do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade que tem o seu modo próprio de agir no mundo, de influenciar, de conduzir a igreja e atua na igreja lembrando-nos os ensinamentos de Cristo e os mandamentos de Deus, os ensinamentos do nosso Pai Eterno. É importante a gente saber disso. Outra coisa importante, a Sagrada Escritura traz várias referências ao Espírito Santo, como Espírito da Verdade, Senhor doador da vida, o Espírito que pairava sobre as águas, lá no livro do Gênesis. Então a gente vê ali uma grande presença do Espírito Santo de formas muito sutis ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Claro que o Antigo Testamento não compreendia essa questão da terceira pessoa da Trindade. O povo judeu não tinha essa ideia de terceira pessoa da Trindade, não conheciam nem a segunda, esperavam a segunda pessoa, que era Jesus Cristo, que nós já encontramos. Eles não tinham essa compreensão. Mas a palavra de Deus tem algumas passagens onde nós podemos interpretar ali uma presença do Espírito Santo de Deus acontecendo e manifestando o seu poder, a sua glória, tá bom? Nós não entraremos também em detalhes
sobre esse assunto. Outra coisa importante, a gente sabe que o Espírito Santo inspirou os profetas, inspirou reis de Israel. O Espírito Santo esteve nas unções dos reis, por exemplo, do rei Davi, né? Nas composições bíblicas, quando os autores bíblicos escreveram os livros do Antigo Testamento. É o Espírito Santo quem está ali agindo e atualizando neles a vontade de Deus, colocando em seus corações aquilo que é a vontade de Deus. Nós vemos a terceira pessoa da Trindade, então, como alguém extremamente ativo na história da salvação e que está presente aí em vários momentos importantes para a humanidade. Como eu disse, o Espírito Santo ele só é conhecido de um modo, enquanto pessoa, de um modo mais claro, a partir do Novo Testamento. É com Jesus Cristo que nós temos essa compreensão da pessoa do Espírito Santo. Porque Cristo sopra sobre os seus discípulos e concede-lhes a graça do Espírito Santo. Por muito tempo na igreja, pairou uma discussão se o Espírito Santo procedia somente do Pai ou se procedia do Pai e do Filho, que a gente chama de filioque, né? Ele procede do Pai e do Filho, ou seja, do amor do Pai e o Filho vem o Espírito Santo. Então, por muito tempo, isso foi discutido na igreja. Os cristãos ortodoxos, por exemplo, acreditam que o Espírito Santo procede somente do Pai. Nós, católicos romanos, acreditamos que ele procede do Pai e do Filho. E nós rezamos isso no Credo Niceno Constantinopolitano, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, ele é adorado como Deus, é glorificado como Deus. O Espírito Santo é Deus também, presente ali, né? Não é um terceiro Deus, é um só Deus, mas está presente em uma forma totalmente diferente. Essa tradição do filioque, né, que a gente tem aí na história da igreja, então nos ensina. O Espírito Santo procede do amor entre o Pai e o Filho. Então a Trindade Santa, una, santa, né? Essa Trindade dela que emana a vida dos três. A essência dos três emana dessa Trindade, né? Outro ponto importante que a gente precisa entender, qual que é o papel do Espírito Santo? O que ele faz? O que ele motiva na igreja? Para que ele serve, entre aspas? Se tem que ter alguma utilidade, né? Não precisa ter utilidade. Mas o que ele faz? O que a igreja entende que o Espírito Santo faz? A igreja entende que ele inspirou as Escrituras. Os autores sagrados todos escreveram os textos bíblicos iluminados pelo Espírito Santo. E não poderia ser diferente, né? Senão seria uma sabedoria humana, né? Pois é. Então eles têm que estar imbuídos do Espírito de Deus para poderem escrever. A capacidade da igreja agir. Então ele capacita a igreja. É o Espírito Santo quem impulsiona a igreja, quem forma essa igreja. Ele inspira ações, inspira regras, inspira dogmas, comportamentos, inspira doutrinas. Então é o Espírito Santo quem move a igreja. Ele é um movimento que deixa a igreja sempre em movimento, nunca para de se movimentar, né? Ele capacita a igreja a cumprir sua missão no mundo. E isso é muito bonito também, quando a gente pensa as ações missionárias, caritativas, o serviço social, a ajuda aos necessitados, também a cura interior, a libertação do pecado, os sacramentos, as pregações, tudo é o Espírito Santo que está agindo ali, né? Principalmente nos sacramentos. Ele santifica os crentes, ou seja, é ele quem converte os corações, é ele quem toca as almas, é ele quem preenche o vazio existencial, é ele quem cura as feridas, é ele quem abre a mente do fiel para ouvir a palavra, é ele quem inspira o fiel a buscar os sacramentos, é ele quem traz as graças para todos nós. Então, é o Espírito Santo quem atualiza também em nós aquilo que Jesus realizou na cruz, né? Que é a santificação através da obra de Cristo. Ele habita nos crentes.
A igreja acredita que o Espírito Santo está em cada fiel. Todos os batizados recebem o Espírito Santo. No sacramento da Crisma, recebem uma porção redobrada do Espírito Santo, uma porção aumentada desse Espírito. E esse Espírito Santo está no coração de cada fiel. Ele é frágil, ele é dócil, ele é simples. Ele também pode deixar a pessoa, se a pessoa não está imbuída dele, não quer a presença dele, vai embora, né? Você perde essa presença no Espírito. Né? Não age. Não age, né? Ele encontra barreiras, mas ele está no fiel. A gente acredita, enquanto católico, que o sacramento tem ação por si mesmo, né? Então, por exemplo, a Eucaristia que você recebe, ela é eficaz, você acreditando nela ou não. Ela tem o mesmo valor, ela tem a mesma força, ela vai agir em você de alguma forma. No entanto, se o seu coração impõe barreiras, essa graça que o Espírito Santo te concede, ou o sacramento que você recebe, encontra barreiras e não age, né? Não tem espaço para agir dentro de você. Você acaba perdendo essa graça, perdendo esse estado de graça em que você estaria. Então, o Espírito Santo, ele é dócil, está em nós, mas nós também podemos afugentá-lo, né? Nós podemos também nos afastarmos dele. E qual que é o seu significado, né? Qual que é o sentido de ter esse Espírito Santo? Por que nós precisamos ter esse Espírito Santo? Para que a nossa mente seja aberta à ação divina, para que nós tenhamos clareza dessa ação divina e para que nós saibamos como proceder de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem clareia e ilumina nossa mente, quem purifica os nossos pensamentos, quem ordena as nossas vontades quando nós permitimos que Ele haja em nós, quando nós deixamos Ele agir. É Ele quem coloca em ordem aquilo que está um pouco bagunçado ainda em nosso coração e em nossa mente. Ele também nos ajuda a conhecer as Escrituras, aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele nos inspira o desejo de buscar os sacramentos. Ele nos motiva, nos inclina a isso. Afasta de nós também os pensamentos maus, as coisas ruins, aquilo que pode nos afastar de Deus. É Ele quem, quando está em nossos corações, ordena o nosso ser para a prática do bem. O Espírito Santo tem esse dom, essa capacidade de ordenar os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades. A igreja, quando clama o Espírito Santo, ela clama nessas intenções, para que Ele coloque em ordem aquilo que estava desorganizado, aquilo que precisava ser mudado e curado, para que Ele arrume aquilo que está desarrumado, né? Modele o que está sem moldura, o que está sem forma. O Espírito Santo dá o rosto de cristão para todos nós, né? Ele nos configura Cristo. E é importante a gente entender esse papel do Espírito Santo enquanto uma pessoa divina que vem até nós para nos santificar e nos tornar outros Cristos. Ele nos torna fiéis aos ensinamentos de Jesus e nos molda de acordo com a vontade de Deus para nós em Jesus Cristo. É muito bonita essa compreensão da igreja. Hoje nós vemos um mundo que quer afastar cada vez mais as pessoas de Deus e até mesmo do Espírito Santo. Pessoas que deturpam a experiência de Pentecostes, limitam o Espírito Santo a um objeto de cura. Cura aqui, tô com dor de cotovelo, tô com dor no nariz, tô com dor de cabeça. Muitas vezes você liga a televisão e você vê pessoas clamando o Espírito Santo como se fosse um hospital, né? Como se estivesse no médico pedindo cura, cura, cura. E não é isso. O Espírito Santo é muito mais do que aquela mãozinha de Deus que faz a nossa vontade. O Espírito Santo, ele tem autonomia, ele tem liberdade, ele age para o bem da igreja de acordo com a vontade de Deus. E isso é bonito, a gente não pode perder isso enquanto católicos, né? Tire de sua mente, do seu coração, aquela ideia de um Espírito Santo que simplesmente realiza 2, 3 coisinhas
específicas que você acha que precisa. Não, ele está inspirando, ele está conduzindo a igreja, conduzindo o Papa, ele está conduzindo os bispos, ele está conduzindo as comunidades, os padres, os religiosos, os leigos. Ele está agindo constantemente na igreja, formando, encaminhando as pessoas para o bem. Nós precisamos mudar a nossa ideia a respeito da terceira pessoa da Trindade e abrir também a nossa mente para tantas outras possibilidades que esse mesmo Espírito pode nos conceder. Esses tempos que nós tivemos o conclave, a oração para o conclave pedia o Espírito Santo para os cardeais reunidos naquele momento, né? Para que pudessem, então, ali, diante de tudo aquilo que eles colocam, enfim, perceber, né, quem era o escolhido de Deus. Então, é o Espírito Santo sempre agindo mesmo, né? Tá agindo aqui, né? Tá agindo aqui, tá agindo aí no Senhor. O Senhor fez o seu estudo, o Senhor preparou, mas é Ele que está inspirando aí o Senhor, aquilo que o Senhor deve falar, aquilo que é importante, aquilo que a gente precisa escutar em relação a Ele, que é uma pessoa, tá agindo o tempo todo, né, Frei? Sim, ele não para, né? A gente fala que o Espírito Santo não para. Por isso que na fé cristã, parar é se afastar do Espírito Santo. Você estagnar naquela religiosidade rasa é você não dar brecha para o Espírito Santo. Porque se você quer fazer uma experiência de intimidade com o Espírito de Deus, ele vai te levar a um aprofundamento da fé, a um conhecimento da palavra, ao desejo de busca e tudo mais. A pessoa, é comum um jovem vocacionado chegar e dizer assim: como que eu vou saber da minha vocação? Se eu tenho certeza se é essa ou aquela a minha vocação? Eu digo, onde se inclina o seu coração, é aí que o Espírito Santo te quer. Se o teu coração se inclina muito para as coisas de Deus, para a vida religiosa, para as coisas sagradas, é óbvio que é ali o seu lugar. Se o teu coração te inclina muito para a família, por uma vida dentro de casa, cuidando de filhos, doando-se à família, é óbvio que a tua vocação está aqui. Então o Espírito Santo ele vai nos levar a um aprofundamento daquele estado de vida que nós estamos buscando, né? Agora o contrário também acontece. A pessoa pensa que está ouvindo o Espírito Santo, está ouvindo o espírito de porco, né? O espírito de coelho, de gato, de cachorro, menos o santo. E aí ela pensa que ela está no caminho certo, mas ela está destruindo, ela está minando as coisas. E aí não é o Espírito Santo, obviamente, né? A gente precisa também ficar atento para discernir qual é o Espírito que você está ouvindo, né? Se você está ouvindo aquilo que vem de Deus, que congrega, que une, que santifica, que plenifica, que ajuda a abrir a mente, a aprofundar na espiritualidade, ou se você está ouvindo o seu próprio Espírito, a sua própria vontade, que manda acabar com tudo aí que tem pela sua frente. No final de tudo, a gente fica com aquela passagem, né, bíblica, acho que foi São Paulo que diz, né, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, pelo fruto você vai saber que tipo de árvore foi plantada ali. E assim também é em nossa vida. Pela vivência da fé, a gente sabe até onde o Espírito Santo está encontrando espaço em nós. Nós vamos agora, né, experimentar o Espírito Santo aqui, no meio de nós, né? Porque ele está em mim, está no Frei, está em você, está no meio de nós e quer agir na nossa vida, cada dia mais, né? Fala, mas eu já sinto o Espírito Santo, eu já tenho uma intimidade, cada dia mais, porque ele é movimento, né? Santifica a nossa alma, conduz os nossos pensamentos. Então o Frei vai conduzir agora, nos ajudar, né, a rezar, e em seguida nós vamos rezar uma oração de Santo Agostinho, né, pedindo esse Espírito Santo. Convido você a fechar um pouco seus olhos, parar um pouquinho o que está fazendo e nos coloquemos, nos transportemos para o momento do cenáculo, onde Maria com os discípulos estão em oração pedindo o Espírito de Deus. Vamos nos portar, né? Nos transportar para aquele lugar e sentir essa presença de Maria orante, dos apóstolos orantes, pessoas que estão clamando o Espírito do Senhor sobre eles. Peça você também esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós,
sobre nossas famílias, sobre nossas casas. Venha sobre este lugar onde eu estou. Venha sobre aqueles que eu amo. Peça o Espírito Santo sobre aqueles que você sente que precisam da presença dele. Peça o Espírito Santo sobre todos aqueles que estão acamados, enfermos, necessitados. E especialmente peço o Espírito Santo sobre você. Venha, Espírito Santo, sobre a minha vida. Transforma o meu ser por completo e me ajude a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais santa. Eu quero que o Senhor venha, abra minha mente, meu coração, coloque-me todo à sua disposição, assim como Maria e os discípulos estavam no cenáculo, no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Nós queremos sentir essa mesma experiência, Senhor, e permita-nos fazer esse encontro pessoal com a terceira pessoa da Trindade, ó Pai bendito, porque nós precisamos dele para vivenciarmos uma intimidade com os ensinamentos de Jesus, tamanha que seja capaz de nos transformar por completo. E nesse clima de oração, pede assim junto comigo: respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Frei, quando a gente está assim, aqui no grupo Corações Ardentes, quando nós estamos rezando, a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo. Eu senti assim essa paz, né? Essa tranquilidade, essa paz, essa interioridade que está aqui no meio de nós e que eu acredito que você também aí está sentindo, por todas as suas colocações, tudo aquilo que a gente foi ouvindo, foi acolhendo, pela sua motivação para nós nos colocarmos assim, né, em oração, rezando cada uma dessas palavras. É o Espírito Santo no meio de nós. E é um Espírito Santo que todos podem conseguir também, Sim. né? Na sua oração familiar, dentro da sua casa, faça da sua família um cenáculo de amor. Isso. Olha que bonito, né? A gente fazer da nossa casa um verdadeiro cenáculo. Que as línguas de fogo que desceram em Pentecostes desçam também na sua casa, na sua família, sobre os seus. Deixa a sua vela acesa por um breve momento de oração, né? Essa vela que vai te lembrar as línguas de fogo que desceram em Pentecostes. Deixe a sua água para ser abençoada, abençoe a água e deixe na sua casa para aspergir se for necessário. Use os elementos que você acha necessários para viver bem esse momento. É importante fazer essa experiência de intimidade com o Espírito de Deus. E aqui então conosco, nessa novena, né, de Pentecostes, nós vamos a cada dia nos preparando para celebrar a solenidade de Pentecostes, né, no final de semana, 7 e 8 de maio, onde você vai celebrar aí, né, na sua paróquia, na sua comunidade. Preparando-nos aqui, nós certamente vamos celebrar com muito mais profundidade e intensidade. Amanhã, sexta-feira, né, o tema da nossa novena é os frutos do Espírito Santo. O Frei vai falar um pouquinho sobre cada um daqueles que a gente encontra, né, que são mais conhecidos, mas é claro que como ele é movimento, existem muito mais do que aqueles que nós vamos ver amanhã, né? Mas tem alguns que são importantes, que a palavra de Deus nos traz. Então, amanhã a gente se encontra. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, né? Com esse mesmo Espírito Santo. Com esse mesmo Espírito Santo. Curta, compartilhe, né? Faça suas anotações ali no vídeo se for importante. E nos ajude a evangelizar. Você também é um colaborador da nossa missão evangelizadora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Siga aí, né, a inspiração desse Espírito Santo
Com quem que eu devo compartilhar, né? Quem é que está precisando também, assim como eu, se preparar para esse Pentecostes? Quem você conhece que talvez faz tempo ou nunca fez novena de Pentecostes? Manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Nós vamos pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que esteve no cenáculo de Pentecostes e fez a experiência íntima do Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza no Senhor, ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo, batiza no Senhor. Sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor, ó Mãe de Pentecostes.